No primeiro diário de escrita, eu falei que o próximo vídeo seria sobre como eu encontrei a minha voz. O que seria ter essa voz? Encontrá-la é importante, mas é apenas uma das coisas de um caminho que é muito árduo, que é o da escrita. Depois da vinheta eu vou falar um pouco sobre que voz é essa e como ela me ajudou a me descobrir. Aguarda aí! Dizem por aí que os escritores iniciantes começam copiando os autores que mais gostam. E eu vi isso realmente na minha escrita e foi uma das coisas que quase me fez desistir de escrever. Era da seguinte maneira: eu lia um livro que eu gostava muito, ficava impregnada da escrita daquele autor e isso acabava sem querer passando para a escrita. E eu só vim me dar conta realmente disso depois de muito tempo. E quando eu comecei a perceber foi que foi ficando menos difícil para me desvencilhar, mas mesmo assim não foi algo fácil. Também tinha outro problema: eu meio que forçava algumas narrações, mas não parecia realmente que era eu ali escrevendo. Por um motivo bem simples: todas as histórias que eram escritas dessa maneira, mesmo que elas fossem boas em algum momento, porque teve histórias como essas que eu recebi elogios quando eu mostrei às pessoas, elas não tinham realmente algo de meu. Ou seja, não continham a minha verdade, o meu conhecimento, e aqui eu falo não só do conhecimento que eu aprendi nos livros, mas o conhecimento de vida mesmo. Tudo que eu carreguei até aqui eram apenas histórias inventadas, por motivos geralmente vazios. Nessas duas situações eu acabei percebendo uma coisa apenas, que eu ainda não tinha encontrado a minha voz. Porque se eu tivesse encontrado a minha voz, essas duas situações elas não iam acontecer, pelo menos não com tanta frequência. E eu iniciei essa busca pela minha voz quando eu comecei a me conhecer, quando eu tomei contato com minhas dores, meus traumas. Lamento dizer a vocês, para você libertar a sua voz, você tem que entrar em contato com o que você tem de melhor e pior. Tudo que você carregou até hoje, aos poucos, vai virando como se fosse a base para o que você vai construir depois, para o que você vai escrever depois. E como nesse caminho a gente entra em contato com angústias, com dores passadas, ele não é nada fácil e você tem que fazê-lo de certa forma preparado. Eu não posso dizer que eu comecei esse caminho preparado, eu acho que não. Por isso que eu digo a vocês que se preparem melhor do que eu me preparei. Foi muito chororô, foi muita descoberta, mas foi muito bacana. Foi muito engrandecedor no fim das contas. Então, na verdade não foi, né? Está sendo, porque essa descoberta é constante. A gente tenta mostrar pela literatura aquilo que nós somos. A gente tenta fazer isso com o nosso estilo, com a nossa melhor forma, mas a nossa melhor forma não é aquela forma inventada, é aquela forma que é nossa. Não é de modo aleatório que um escritor resolveu fazer uma prosa poética, por exemplo. Não é de modo aleatório que um escritor fez poesia concreta. Não é de modo aleatório que as pessoas seguem, mesmo aqueles que seguem gêneros diversos, eles o fizeram por algum motivo. E unindo o dom, que pra mim eu acho que é a menor coisa, que eu nem acredito muito na verdade, e o trabalho, que eu acho que é a maior porcentagem, você vai conseguir começar a se dizer escritor. Foi assim que eu me descobri, foi assim que, vendo com seriedade todas essas coisas, eu comecei a ver que naturalmente esse era um caminho que eu ia tomar. Isso foi muito difícil, mas isso também foi muito prazeroso em outros aspectos. A dor vem, mas depois vem a descoberta, que é maravilhosa, que você entra em contato com você mesmo. Uma coisa que eu sempre me perguntei é de onde vinham as ideias para perguntas dos autores quando eles iam para palestras, para mesas temáticas. E depois eu comecei a pensar que pode ser fácil, porque quando você se conhece, quando você conhece o que você está fazendo, é mais fácil o caminho, você consegue falar livremente perguntas que geralmente surgem aos escritores. Por que é que ele criou tal personagem? Que motivação deu para ele criar tal história? O que é que ele achava do sucesso ou do fracasso de uma história? Enfim, essas coisas que se perguntam a autores por aí. E me colocar em contato com as minhas dores, meus traumas, o meu bom e o meu ruim, me fez também perceber que esse era o caminho que eu estava trilhando. Eu não percebi ali mais traços de outro escritor. Claro que influências a gente vai ter sempre de quem a gente mais gosta, de quem a gente mais se identifica. Mas influência é algo muito menor do que você vê uma cópia ali. É muito diferente. E isso tudo não quer dizer que o que eu vou escrever seja retrato da minha própria vida. Quer dizer que dentro de tudo que eu escrever vão estar eu e os acontecimentos que passaram pela minha vida, os conhecimentos, as minhas leituras. Eu vou me definindo. Todas essas escolhas dependem da minha voz. A minha voz não é eu colocar uma personagem sempre que tenha
a ver exatamente com o que eu sou, mas livros que carreguem e que discutam coisas que pra mim são importantes. Entendeu como é que é? Pode ser uma personagem que não tenha nada a ver exatamente comigo, como tem muitas nesses contos, mas elas passam por coisas que nós mulheres, já que é um livro de mulheres fortes, eu posso dizer isso, nós mulheres passamos, ou que mulheres passam, outras mulheres, que mulheres quando engravidam passam, que mulheres negras passam, que mulheres que moram nas ruas passam, que mulheres que trabalham como prostitutas passam, que mulheres que vendem chocolate na rua passam. Ou seja, mulheres que de alguma maneira passaram pela minha vida, conversaram comigo em 5 minutos ou em 10 anos e que foram deixando um pouco delas em mim. Foi nascendo assim, com essas influências dos outros e com o que eu sou também, a minha voz. E eu acho que essa é uma descoberta maravilhosa, porque a gente se descobre dentro do que existe, só que a gente vai contar aquilo de uma maneira que é nossa. E se antes as histórias eram inventadas, agora elas nascem por necessidade. Necessidade de demonstrar ou de discutir algo. Necessidade de dar um grito que está aqui dentro. Talvez um grito não por algo que seja da minha vivência, mas que eu não deixei escapar ali no meu dia a dia e que eu queria falar sobre. Que eu queria fazer isso por meio de um conto. Cada um tem sua maneira, né? Alguns com a fotografia, alguns com o cinema, alguns com a música. Eu com a escrita. Eu e muitos outros. E esse grito pode ser um pedido de socorro, seja meu ou de outra que está se sobrepondo a mim. Pode ser um grito de libertação, mas vai ter sempre a ver comigo e com o que eu vivi em algum momento da vida. Isso em histórias que, apesar de serem prosas, tem poesia dentro de si. Porque isso sempre foi um traço meu, isso sempre foi algo que eu gostei. E eu tenho orgulho disso porque eu comecei pela poesia. E eu não vou parar com ela porque eu resolvi investir na prosa. Eu sempre gostei muito de prosa poética, não é à toa que eu gosto muito também de ler autores que são desse tipo. Só que eu reconheço hoje traços que são meus. E essa necessidade de fazer o texto desse jeito é minha. Então vou seguir por ela. A verdade, gente, eu tô aqui fazendo esse diário de escrita, eu já comecei esse livro, ele tem mais ou menos umas 15 páginas. Eu não vou poder mostrar nada a vocês, mas durante todo o processo de escrita, eu tô fazendo esses diários. Eu comecei um pouquinho atrasada, confesso, mas daqui até o fim da escrita, eu vou soltando alguns vídeos sobre o que eu tô aprendendo. Vocês veem que eu tô ainda muito introdutória nesse lance da voz, mas aos poucos eu vou adentrando mais em tudo que eu aprendi durante esse tempo. E no próximo vídeo eu vou falar como algumas ideias que eu tive foram virando textos. Eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando dessa série, Diário de Escrita, o que é que vocês querem que eu fale aqui. Eu não posso revelar muito sobre a obra, nome, essas coisas, ainda é muito cedo pra isso. Eu preciso primeiro escrever o livro, eu preciso fazer inúmeras coisas, porque eu tô levando muito a sério esse projeto e eu quero que pelo menos ano que vem ele esteja pronto. E eu espero que vocês estejam comigo nessa empreitada e que vocês me apoiem também quando eles começarem a sair por aí, pra serem vendidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal e continuem acompanhando o Veda. Tchau, um beijo enorme e até amanhã.